Eu quero compartilhar uma palavra com você, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque a gente está vivendo a estação paternidade, e essa estação paternidade, ela traz muitas coisas para nós, que é preciso entender. E eu estou fazendo parte do Mevan Legacy, um filho aqui da igreja me abençoou com uma inscrição no Mevan Legacy, e eu estou assistindo, e a primeira parte toda foi o apóstolo Luiz Hermínio falando sobre paternidade. E eu achei interessante, eu comentei com alguns sobre... Ele faz exatamente aquilo que eu já fiz com vocês aqui. Ele pega toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse e descreve todo o propósito, o princípio da paternidade, né, que estabelece o Evangelho, mostrando as características da paternidade na Bíblia. Mas eu ouvi uma palavra que tem a ver com paternidade, é relacionada à paternidade, mas mexeu um pouco comigo, porque tem a ver com a gente como igreja, como nós nos posicionamos. E por que faz muito sentido? Porque semana passada eu preguei sobre a parábola que conta histórias dos dois filhos, do filho mais novo que saiu, e eu disse que o nome parábola do filho pródigo foi colocada pelo homem, e ela pode ter outros vários nomes, mas ela fala desse filho mais moço que pediu parte da herança e o pai repartiu, enfim, está lá, você não ouviu, você entra lá no canal da igreja, no YouTube, CLPA, que você vai ouvir a mensagem de domingo passado. E aí, eu falei sobre a nossa posição, o nosso lugar na representação daquele filho mais velho. De como aquele filho mais velho, ele fala do nosso comportamento em algumas características. Por exemplo, na característica de não entendermos as posturas dos filhos mais novos, daqueles que chegam depois de nós. E tem uma parábola que Jesus conta, e eu queria que você você fosse um bom entendedor disso. Jesus, ele contou a parábola que um senhor, um agricultor, ele contratou alguns funcionários para trabalhar na sua lavoura, logo pela manhã, para trabalhar na colheita. E os trabalhadores, então, que foram contratados às 6 da manhã, começaram a trabalhar por um determinado preço. Imagina hoje, por R$150 a diária. Mas quando deu 9 horas da manhã, aquele agricultor percebeu que aqueles trabalhadores não dariam conta de todo o serviço. Então ele contrata mais alguns trabalhadores e diz para eles: olha, vocês receberão também R$150 pelo dia. O dia foi passando e ele percebeu que aqueles trabalhadores não dariam conta. Então ele vai lá e contrata mais alguns funcionários e diz: olha, vocês receberão R$150 por dia, pelo dia de vocês. 3 horas da tarde, ele viu que não ia dar conta e ele precisava terminar a colheita naquele dia. Então ele contrata mais alguns e fala: vocês vão receber R$150 por dia. No final do trabalho, quando a colheita estava pronta, que ele foi pagar os trabalhadores, Jesus contou que aqueles que foram contratados pela manhã, logo cedo, eles reclamaram, porque aqueles que foram contratados depois estavam recebendo a mesma quantidade. E a resposta de Jesus foi: vocês não estão recebendo o que foi combinado? Eu não combinei que vocês receberiam 150? Sim, e vocês não estão recebendo 150? Jesus está dizendo: olha, não importa se você chegou agora, se você vai chegar daqui a pouco, ou se você chegou há 10 anos atrás. O que importa é que a promessa que Ele fez para você, Ele vai cumprir e ponto. Eu não tenho que ficar olhando: mas o fulano chegou um dia, mas o Desson... E aí já falando, o pastor Desson está de volta oficialmente a Valadares, tá? Agora ele está com a gente aqui, ele, a Bia, o Samuel... Nós trouxemos de volta de Mantena, pastor Nicolas e a Gabi continuam pastoreando Mantena. Mas eu senti a necessidade de trazer o Desson de volta para estar junto comigo aqui. E aí já está ali, está mascarado, mas está aí. Então, não, mas o Desson chegou ontem, já é pastor da CLPA e eu estou há tanto tempo. Querido, aquilo que Deus prometeu e aquilo que é seu, Ele vai te dar, é seu, está garantido. Você não precisa olhar para o outro, porque o outro está tendo, porque o outro está recebendo. Aquilo que Deus falou que é seu e ponto. Isso é uma questão de você acreditar na palavra do Senhor, naquilo que Ele falou para você. Se Ele te prometeu, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Amém por isso? Glória a Deus. Então você pode dizer: aquilo que é meu é meu. Eu não preciso me preocupar. Mas o pastor, mas o fulano. Não, aquilo que Deus prometeu para mim, cabe a mim e a você, ficar em Deus. Ficar no lugar de Deus, no ambiente da presença do Senhor, ficar quietinho ali e saber que na hora certa,
todas as coisas vão acontecer, porque há um tempo determinado para todas as coisas acontecerem, para todo o propósito de Deus na face da terra. Amém? E aí, dentro disso, eu quero compartilhar com você a história da promessa do nascimento de Sansão. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 13. Eu quero ler com você Juízes capítulo 13. A partir do versículo 8, eu não vou ler todo o texto, porque a maioria de nós conhece a história, e eu ainda vou falar um pouquinho sobre ela aqui. Mas eu quero focar naquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração a respeito dessa história. Juízes, acharam aí? Capítulo 13, a partir do versículo 8 diz assim: Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte a nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falastes com a minha mulher? E ele respondeu: Sim, disse ele. Peraí, só um pouquinho, irmãos, aqui. É isso, né? Antigamente, quando a gente estava lendo a Bíblia, se alguém interrompesse, vai dizer ela que não interrompeu, foi eu que tenho a verdade. Ela estava indo sem o copo e eu fui dar o copo para ela. Vocês me perdoam, tá? Vamos voltar aqui para a palavra. Versículo 11. Manoá levantou-se, seguiu a mulher, e quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, olha o que Manoá está dizendo no versículo 12. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. E aí continua a história, eu não vou continuar lendo para você, mas olha para mim. Eu disse para você, eu tenho repetidas vezes falado isso aqui, que toda vez que você encontrar uma mulher na Bíblia, essa mulher, muito obrigado, essa mulher, de alguma forma, ela é uma figura da igreja. Toda vez que você encontra uma mulher na Bíblia, essa mulher, ela de alguma forma representa a igreja. Então eu queria que hoje, nessa noite, você olhasse para a esposa de Manoá como uma representação da igreja. Amém? Amém? Então eu quero que você pense na esposa de Manoá, na mãe de Sansão, como uma figura da igreja. Mas ao mesmo tempo eu quero que você olhe para Sansão como uma representação minha e sua, como igreja. Mas não no papel de igreja, mas que você possa olhar para Sansão nessa noite para entender aquilo que o Espírito Santo tem para nós, como uma figura sua, uma representação sua, para a gente chegar no lugar que Deus quer que nós cheguemos. Amém? Então eu estou falando de dois lugares distintos, um lugar da mãe e um lugar do filho, que tem a ver comigo e com você. Vou dizer de novo, eu estou falando de dois lugares específicos, distintos, um lugar da mãe e um lugar do filho, mas que esses dois lugares estão intimamente relacionados com a nossa vida em relação ao propósito de Deus comigo e com você e com a igreja do Senhor aqui na face da terra. Podemos prosseguir? Até aí vocês entenderam? Amém? Você que está em casa aí, espero que tenha entendido. A Bíblia diz que essa mulher era estéril. Ela não podia ter filhos. E na cultura dos hebreus, não poder ter filhos era uma desonra para a mulher. E não só para a mulher, mas para a família. Por isso os homens, eles tinham suas concubinas, as quais ele tinha filhos com ela, porque muitas vezes a esposa era estéril. Então para uma mulher estéril era uma desonra. Como eu disse que essa mulher representa a igreja, há uma profecia em Isaías que é muito marcante, que é uma profecia para Israel, é uma profecia para a igreja do Senhor. Ele diz assim: olha, cante, ó estéril, você que não pode dar à luz, porque maiores serão seus filhos do que a mulher casada.
Ele está dizendo, olha, você que é estéril, então está falando de uma igreja, um lugar na igreja, onde a esterilidade habita, onde não há reprodução, onde não há a multiplicação, e ele está dizendo, comece a se alegrar, porque você vai deixar de ser estéril. Foi o que aconteceu com essa mulher. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ela e diz, olha, você vai ter um filho. Ela corre, vai lá e conta para Manoá, seu marido, diz, olha, apareceu um homem diante de mim, um anjo do Senhor, e ele disse que eu vou engravidar. E o texto que nós lemos é exatamente o momento em que Manoá questiona, dizendo, poxa, mas por que ele falou com você e não falou comigo? E aí ele ora dizendo, Senhor, aquele anjo, aquela pessoa, aquilo que, a imagem, a visão que a minha esposa teve, que possa aparecer para mim também, porque eu também quero ver. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração de Manoá, e aí aparece o anjo, e ele vem e fala novamente, olha, a sua esposa vai ter um filho, vocês terão um filho. Mas aí que entra o detalhe da igreja, a postura da igreja. Queridos, eu tenho muita liberdade para ministrar isso aqui nessa noite e falar para você que está aqui, mesmo você que está nos visitando, que você é a igreja do Senhor, você é separado, escolhido, e ainda que você não tenha, talvez, entregue a sua vida a Jesus completamente, esse momento vai chegar, e nesse momento você se torna a igreja, e nesse momento você se torna filho, porque João 12 diz que a todos quanto receberam deles o poder de se tornarem filhos, então só aqueles que recebem a Jesus se tornam filhos, e aí esse momento vai chegar na sua vida, e quando chegar você se torna então igreja, porque é o corpo de Cristo manifesto aqui na terra. E quando Manoá então questiona para esse homem, preste atenção, ele diz assim, tudo bem, você está fazendo uma promessa para nós, que nós teremos um filho, mas quando essa palavra se cumprir, o que nós temos que fazer com esse filho que vai nascer? Ele pergunta para o anjo, o que ele teria que fazer com aquela criança que ia nascer? Quais são as atitudes que nós teremos, quais são as posturas que nós temos que ter para essa criança que vai nascer? E olha para mim, querido, deixa eu te falar uma coisa, esse lugar de gerar filhos, esse lugar de ser um ventre espiritual, de onde os filhos nascem, é exatamente o lugar que nós temos que habitar. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim, vocês poderiam ter muitos aios, muitos tutores, mas poucos pais. Ele diz, eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus, através do Evangelho. O nosso papel na terra é sermos reprodutores daquilo que Deus está gerando na terra. Nós, eu e você, precisamos estar nesse lugar. Então, no qual lugar? No lugar da esposa de Manoá. Um lugar de alguém que recebeu uma promessa de gerar filhos aqui na terra. E a minha pergunta para você nessa noite, como igreja, é quantos filhos você tem gerado nesses últimos dias? Quantos filhos você tem gerado nessa pandemia? Ah, pastor, mas está difícil. Não, querido, não pode estar difícil, porque isso é natural. É natural, um homem e uma mulher quando se casam e começam a manter relações, naturalmente eles vão gerar filhos. Assim também a igreja como mulher, como noiva, quando ela começa a manter um relacionamento com o noivo, automaticamente ela começa a se relacionar e ela vai gerar filhos. Se ela não está gerando filhos, ela é estéril. E se ela é estéril, há uma promessa sobre a sua esterilidade, dizendo que maiores serão os seus filhos do que da outra mulher que não é estéril. Pastor, eu não estou gerando nada porque você é estéril, ou porque você não quer gerar, ou porque você não está posicionado no lugar certo, ou porque você não está tendo um relacionamento íntimo com o noivo para que isso aconteça através da sua vida. A esposa de Manoá, a mãe de Sansão, ela representa a igreja que tem uma palavra profética de que vai gerar filhos, e agora ela precisa se posicionar. E o que me chama a atenção é que quando Manoá pergunta para o anjo dizendo o que nós temos que fazer, a resposta do anjo, eu quero ler de novo com você. Versículo 12, quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou, como devemos criar o menino? A pergunta de Manoá era relacionada à criança e não à mãe. Escuta isso, querido. A pergunta de Manoá estava relacionada à criança e não à mãe. O que nós temos que fazer com o menino? Como nós vamos fazer? Como nós vamos criar essa criança? E a resposta do anjo é, sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei.
Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro, e terá que obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Você entende que a palavra de Deus, ela não foi para o garoto, não nesse momento. Há uma palavra também sobre Sansão, mas nesse momento, na pergunta de Manoá, a resposta do anjo estava relacionada à mulher e não à criança. Querido, se eu e você, como igreja, não nos posicionarmos e entender que para gerarmos alguma coisa, para que alguma coisa nasça a partir de nós, é preciso que nós ouçamos a voz do Senhor e obedeçamos a tudo quanto Ele tem ordenado. Não adianta eu querer viver, não, Deus me prometeu. Olha, eu sei que tem pessoas aqui que são crentes há muito tempo, há muitos anos, e eu posso te confrontar com amor nessa noite, dizendo quantas promessas que você ouviu Deus dizer para você que ia acontecer e não aconteceram. Quantas palavras proféticas foram liberadas sobre a sua vida e você não viu acontecer, pelo menos ainda. Ah não, pastor, não querido, é porque toda palavra profética, ela vem com uma condição. Se atentamente ouvires a minha voz e obedecer, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se me obedecer de todo o teu coração, então as minhas bênçãos te alcançarão. Há sempre uma condição para que algo aconteça, e às vezes a gente não está vendo algo acontecer, por quê? Porque a gente não está seguindo a condição que Deus colocou para a gente. Quando Manoá pergunta como nós vamos criar essa criança, como será a criação desse filho? A resposta do anjo é: a tua esposa, a tua mulher, a partir de agora, ela vai ter que obedecer a tudo que eu tenho ordenado. Ela não vai poder comer nenhum fruto, nenhuma uva, ela não vai poder beber vinho, ela não vai poder tocar em nada impuro. Essa é a condição para que aconteça a promessa do Senhor. Mas o que tem a ver essa dieta da esposa, essa dieta da mãe, o que tem a ver com o filho? Aquele menino que estava sendo gerado no ventre daquela mulher, era um escolhido de Deus, um nazireu de Deus. Ele também não poderia tocar em nada impuro, ele também não poderia beber vinho, nem bebida forte, ele também não poderia cortar o seu cabelo, porque ele era separado de Deus. Ele era separado para um propósito específico. Então aquela mulher, a dieta para aquela mulher era uma dieta específica para aquilo que ela estava gerando que era específico. Entenda uma coisa, querido, toda vez que eu quero gerar algo específico, eu preciso passar por uma dieta específica. Toda vez que eu quero que algo específico aconteça, eu preciso de posturas específicas relacionadas àquilo que vai acontecer. Eu já falei algumas vezes para vocês, a bênção do Senhor, nós temos a promessa, tá lá na Ibituruna, lá no pico da Ibituruna, lá tem uma promessa, lá quando você estiver lá vai se cumprir, então eu vou lá buscar, você vai de quê? Vai a pé, você está preparado para isso? Quem já subiu a Ibituruna a pé sabe o que eu estou falando. Você vai aguentar chegar lá? Não, eu vou de carro, você tem carro. Não, eu vou de moto, você tem moto, tem combustível suficiente, ela tem potência para ir lá. Não, eu vou de ônibus, você tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus? Você entende, querido, que para chegar no lugar da promessa, para chegar no lugar onde tem uma palavra para você, para se cumprir aquilo que Deus tem para você, é preciso que você esteja preparado para aquilo. Para aquela mulher gerar um homem, gerar um filho específico, um nazireu de Deus, ela precisava passar por uma dieta específica. E muitas vezes nós como igreja não entendemos isso e não vivenciamos isso. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas não dedicamos aquilo, não dedicamos as posturas necessárias para que aquilo aconteça. Não passamos pela dieta, não ouvimos a voz do Senhor, não obedecemos as suas ordenanças e aí consequentemente as coisas não acontecem. E aí os anos vão passando, e enquanto a Gabriele ministrava, ela disse uma coisa, ela falou, fala isso, até quando ela estava falando sobre o nome de Jesus, ela falou, fala isso, até que isso se torne uma verdade dentro de você. Deixa eu ensinar uma coisa para você, querido, e que você aprenda isso nessa noite, para nunca mais esquecer. Comece a orar a palavra do Senhor, comece a orar a Bíblia, comece a repetir o que a palavra diz a seu respeito.
Sabe por quê? Nós temos o hábito de esquecer as coisas que Deus falou com a gente. Eu tenho repetido isso aqui na frente, e particularmente com aqueles que estão mais perto. Eu tenho falado isso incessantemente. Não esqueça, comece a lembrar daquilo que Deus falou com você. Comece a lembrar das coisas que Deus falou a seu respeito. Comece a lembrar das promessas que o Senhor tem na sua vida. Comece a lembrar das ordenanças do Senhor. Comece a orar a Bíblia. Comece a ministrar a palavra sobre a sua própria vida. Comece a ler a Bíblia e dizer: ei, isso aqui tem a ver comigo, é a palavra a meu respeito, deixa eu ler, deixa eu entender, deixa eu viver o que está escrito aqui. Comece a repetir, comece a orar os salmos. A gente se perde porque a gente esquece da palavra, a gente se perde porque a gente esquece do que Deus tinha ordenado. Imagina essa mulher, porque uma gestação são 9 meses. Imagina essa mulher no meio do caminho, esquecendo que Deus tinha dito para ela: olha, não beba bebida forte, não beba vinho, não coma dos frutos da videira, não toque em nada imundo. Imagina no meio do caminho ela se esquecer disso. Se você pegar a história de Sansão, a história do filho, é a história de alguém que se esqueceu daquilo que Deus havia falado com ele. Você vai ver Sansão se entregando, tocando em coisas imundas, fazendo um monte de coisa que ele não deveria fazer. E quando eu disse para você que essas duas figuras e que esses dois lugares específicos, o lugar da mãe, da igreja que está gerando, e o lugar do filho que está nascendo, tem a ver comigo, com você, é exatamente quando eu entendo que eu tenho um propósito. Se você ler a história de Sansão, você vai entender que no final da vida dele, ele cumpriu o propósito para o qual Deus havia chamado, mas ele cumpriu de forma trágica. A Bíblia diz que a escolha de Sansão, se você ler o livro de Juízes, eu te aconselho a fazer isso, o livro de Juízes é fantástico. Ele conta a história de quando Israel começava a pecar, clamava ao Senhor, e Deus enviava alguém para libertar, para derrotar os inimigos. E aí quando estava tudo em paz, tudo de boa, Israel começava a pecar de novo. Aí Deus permitia os inimigos virem de novo sobre Israel. Aí eles choravam de novo e clamavam de novo, e Deus levantava um novo juiz. O juiz ia lá e derrotava os inimigos. A terra ficava de boa, tudo tranquilo. Israel estava bem, começava a pecar de novo, começava a errar de novo. E aí talvez você não entende porque tem coisas na sua vida que vive dando errado. Deixa eu te falar, Deus, Ele nos ama tanto, 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 que às vezes Ele permite algumas situações adversas para chamar nossa atenção e dizer: ei, eu te amo, eu não quero que você vá pelo caminho que você está indo, eu não quero que você continue fazendo as escolhas que você está fazendo, volta para mim, eu te amo. É por isso que está acontecendo essas coisas erradas aí na sua vida, por isso que esse caminho está tortuoso, volta para mim. A Bíblia diz que Sansão, ele no final da sua vida, ele ora ao Senhor, já preso, já escravo, já com seus olhos furados, ele ora e ele clama ao Senhor. E então Deus ouve a oração dele. A Bíblia diz que ele mata na sua morte mais do que na sua vida. Lembra que ele empurra as colunas do templo e mata todos os filisteus? E a Bíblia diz que ele tinha nascido para isso. O propósito do nascimento dele era para derrotar os inimigos de Israel, exatamente os filisteus. Então, quando a gente se posiciona nesses dois lugares, a gente começa a entender uma coisa: como igreja, eu preciso saber que eu preciso obedecer a Deus, eu preciso seguir uma norma, eu preciso seguir um caminho, eu preciso seguir uma dieta imposta pelo Senhor, para que eu possa gerar aquilo que precisa ser gerado através da minha vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, querido. Lá no Espiritismo, se você for estudar, eles vão dizer assim: ó, cada um de nós temos um karma, cada um de nós nascemos para cumprir alguma coisa. E eles não estão errados, eles estão certos. Cada um de nós temos um propósito. Cada um de nós nascemos para um propósito. Cada um de nós nascemos para que algo aconteça através de nós. E a pergunta é: será que está acontecendo? Nisso eles não estão errados. Qual o propósito da sua vida? O que você tem que gerar? Você já parou para pensar nisso? Talvez você está preocupado com tanta coisa, e a gente já aprendeu que nem tudo que dá certo quer dizer que é de Deus. A Bíblia fala da Torre de Babel que estava dando certo, contudo não era vontade de Deus. Não, mas a minha vida está tranquila, mas é a vida que Deus prometeu. Talvez Deus não quer uma vida tranquila para você, Ele quer uma vida agitada, mas na agitação você vai ser muito mais feliz, muito mais próspero, muito mais abençoado, muito mais produtor, conquistador, do que uma vida tranquila.
Qual o propósito de Deus para a sua vida? Está relacionado, querido, a o que nós cantamos aqui, dizendo: deixa o céu descer. Se você puder entender a Bíblia, o céu ele não para. As coisas no reino de Deus, elas estão constantemente em movimento. As coisas no reino dos céus estão constantemente produzindo e reproduzindo. Não há infertilidade no reino de Deus. E quando a gente fala de infertilidade, a gente está falando de todas as áreas da nossa vida. Porque talvez tenha uma área da sua vida que está dando certo, mas a outra não está. Você está muito bem no seu emprego, mas dentro de casa não está. Você está muito bem dentro de casa, mas lá no serviço não está. Você está muito bem lá na sua empresa, mas os seus estudos não estão. Você está muito bem na sua vida espiritual, você está orando, está buscando a Deus, está lendo a Bíblia, mas a sua vida emocional está em frangalhos. Prosperidade é quando a completude da nossa vida está sendo alcançada pelo Senhor, está sendo abençoada por Ele, e a gente percebe a mão dEle nos cuidando em todos os aspectos da nossa vida. Eu não estou falando de não ter nenhum problema na sua vida, mas eu estou dizendo de que Jesus é suficiente para todas as coisas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você está entendendo o que eu estou falando com você nessa noite? Há esses dois lugares que você precisa entender, e a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: olha, o homem natural, ele entende de coisas naturais, mas o espiritual consegue discernir todas as coisas. E nessa noite eu quero te trazer para esse lugar espiritual, para que você entenda isso. Você, como igreja, na representação da esposa de Manoá, da mãe de Sansão, você é alguém que precisa seguir uma dieta rigorosa. Você precisa seguir as ordenanças do Senhor, ouvir a lei, ouvir os mandamentos, ouvir a palavra do Senhor, obedecer aquilo que Ele está dizendo para você, seguir à risca aquilo que Ele tem para você, para que você possa realmente produzir aquilo que Ele te chamou para produzir, para que você possa gerar filhos. Nesse lugar de Sansão, como filho, você precisa entender que você está sendo gerado por uma igreja. E aí vem uma questão, querido, que eu quero falar com muito amor com você aqui nessa noite. Alguns de nós temos uma história, e eu falo também aqui da CLPA, porque a gente está aprendendo, e nesse contexto de aprender, a gente erra muito. Nós fizemos quantos anos agora em dezembro? 8 anos, né? 8 anos de CLPA, quer dizer, a CLPA ainda é uma garotinha, uma menininha, como igreja, que ainda não sabe muitas coisas da vida, e a gente, por causa disso, erra muito. E como igreja, escuta, pode ser que o lugar onde foi, e aí te trazendo para o lugar de Sansão, entenda isso. Pode ser que o ventre que você foi gerado foi um ventre que não obedeceu à risca as ordenanças do Senhor. Pode ser que o lugar que você foi gerado é um lugar que não ouviu atentamente a voz do Senhor e estabeleceu um monte de coisas na sua vida, na sua mente, um monte de princípios que não são bíblicos. E você começou a acreditar em coisas que não são bíblicas. E você começou a crer em coisas que não tem na Bíblia, que não fazem parte do Evangelho, que não fazem parte da palavra do Senhor, mas essas coisas se tornaram verdades na sua vida. E aí é preciso que a gente saia agora, comece a entender isso, e comece a perceber aquilo que foi gerado em nós, que não vale a pena. Aquilo que foi gerado em nós, que não é bíblico e que precisa ser arrancado de nós. Querido, eu ouvi uma pregação do Luiz Hermino que foi muito interessante, que ele fala assim, olha, acho que foi o Marlos que postou, não, foi quem que postou? Quando ele fala assim, vocês estão reclamando do distanciamento, mas nós estávamos distantes, você, né, Lucas? Nós estávamos distantes já há muito tempo. Vocês estão reclamando que estão usando máscara, e quantas máscaras vocês estavam usando? E querido, deixa eu te falar uma coisa, eu falo com temor, mas se tem um lugar que a gente encontra muita gente falsa, é na igreja. Na igreja, no contexto de reunião de pessoas denominacionalmente falando. Me lembrei da musiquinha lá do menininho cantando, né? Pastor, deixa eu trazer minha cama e o fogão aqui para a igreja. Por quê? Porque aqui o meu pai é um anjo, mas lá em casa ele é o capeta.
Muitas vezes a gente vem para aqui e a gente se posiciona e é bonitinho, e canta, e toca, e prega, e ora, e bate o pé, e dá uma sapateada, né, Gabriel? Gabriel que gosta do reteté. Mas e lá fora, e a nossa postura, e a nossa condução de vida, e o nosso caráter, e o que os nossos vizinhos falam a nosso respeito, e o que a nossa família fala a nosso respeito. Como você é visto dentro da sua casa, como você é visto pelos seus vizinhos, como você é visto na empresa onde você trabalha, como você é visto na escola, como? Sansão era um cara que tinha tudo para não precisar pisar na bola, mas no meio do caminho ele vacilou. Graças a Deus que ele teve tempo de se arrepender, e ele se arrepende, ele volta, e assim ele cumpre o propósito dele. Eu já disse, ele cumpriu de forma trágica, mas cumpriu. Mas nós temos a oportunidade de cumprir o nosso propósito sem ser de forma trágica. De cumprir o nosso propósito só ouvindo a voz do Senhor, entendendo isso, tirando essas mazelas. Mas eu fui gerado de uma forma, então tá. Quem sabe é necessário que você seja gerado de novo. Quem sabe é necessário você nascer de novo. Lembra de Nicodemos, João capítulo 3? O que é necessário então para eu herdar o reino? Necessário te é nascer de novo. Se você quer ver o reino, você tem que nascer de novo. Se você quer entrar no reino, você tem que nascer da água e do Espírito. E talvez está na hora da gente entender isso, querido, e não é vergonha nenhuma dizer, eu preciso ser gerado novamente. Eu fui gerado de forma errada. Eu lembro um dia, esses dias, às vezes eu fico assistindo os cultos antigos, né? Tem lá, se você entrar no Facebook e for pelas datas lá, tem todos os cultos aqui. E às vezes eu fico assistindo alguns cultos antigos, matando a saudade. E esses dias eu assisti um culto onde eu chamei a Gabriela aqui na frente. E quando eu preguei sobre os filhos que foram gerados fora da aliança do casamento, que são os filhos bastardos, e que diz a Bíblia que esses filhos não podem ser participantes da congregação dos justos. Há uma ordenança do Senhor, e Ele está dizendo, todo bastardo não pode fazer parte da congregação dos justos. E aí, fruto do entendimento da palavra, a gente fez isso, fez um ato profético aqui, dizendo que ela era bem-vinda na congregação dos justos, e nós fizemos com outras pessoas que foram geradas fora da aliança do casamento. E eu não posso ter vergonha de dizer, ei, eu sou uma dessas pessoas, eu preciso passar por esse processo. Ei, eu sou uma pessoa que fui gerado num ventre todo bagunçado, um ventre espiritual cheio de regras e normas humanas, cheio de padrões humanos, e eu preciso ser gerado de novo. Então vamos lá, vamos trabalhar isso. Importante é que você nasça de novo, e isso vai trazer vida para você, e você vai ser gerado de agora de um ventre, como o ventre da esposa de Manoá, como o ventre da mãe de Sansão, um ventre de uma mulher que obedeceu e que tem obedecido às regras e às normas da palavra do Senhor, que tem entendido a dieta espiritual para gerar filhos sadios. Então o meu papel como igreja é gerar filhos, e para eu gerar filhos eu preciso seguir a dieta bíblica. E o meu papel como filho é obedecer às ordenanças do Senhor e entender se o ventre que eu vim é um ventre sadio ou não, para que isso seja corrigido ao longo da minha vida. Na psicologia, por exemplo, quando você vai trabalhar as emoções de uma pessoa, a gente faz uma volta lá atrás, como que foi a sua gestação, como que você foi gerado, como que foi a sua infância, como que foi o trato dos seus pais, o relacionamento com seus pais, com a família. A gente precisa saber como essa criança foi gerada para entender as posturas da adultez dela. E nessa noite eu quero te despertar para isso, querido, para que você comece a entender como que você foi gerado. E como que você vai gerar a partir de agora. Como na natureza, nenhum bebê pode gerar nada. Você precisa passar pelo processo de crescimento, de maturidade, de chegar no tempo certo, no tempo do amor, para você ter uma relação de amor com o Senhor. E essa relação, então, fazer com que você gere filhos. E nessa noite a minha oração é que você entenda essa verdade dentro do seu coração. Nós estamos vivendo a estação paternidade. Cadê a estação paternidade?
Nós estamos vivendo a estação paternidade. E dentro desse contexto da estação paternidade, o papel do pai é gerar filhos. No contexto da paternidade bíblica do Evangelho, o nosso papel é gerar filhos, é gerar novas pessoas. E olha, querido, há pesquisas que estão mostrando que muitas pessoas, por isso que eu estou feliz por você estar aqui, porque tem pesquisas dizendo que só 30% da igreja vai voltar a congregar. Mas sabe o que eu acredito? É que esses 30% que vão voltar a congregar, e se forem mais, eu espero que essa pesquisa esteja errada, mas são esses que vão provocar um novo avivamento na igreja, um novo avivamento na terra, e vão começar a gerar filhos e filhas espirituais para o Senhor. E eu espero que você faça parte disso, que você seja um ventre espiritual, gerando filhos para a glória de Deus. Amém? E isso pode começar lá dentro da sua casa. Tem alguém lá que precisa de Jesus. Tem alguém lá que precisa nascer de novo. E você é a pessoa mais indicada para isso acontecer. Você entendeu essa palavra nessa noite? Sim ou não? Amém? Você entende que existem 2 lugares específicos e que você precisa se ver nesses lugares. Um lugar de uma igreja que você faz parte, que você é a igreja e que você precisa gerar filhos, você precisa seguir a dieta bíblica para que você possa produzir frutos e frutos abençoados e frutos sadios. Mas também você está num lugar de filiação, de filho, você está num lugar onde você precisa entender quem você é e qual o propósito para qual você nasceu. E não terminar cumprindo o propósito drasticamente, mas cumprindo o propósito de forma tranquila. Porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus é leve e suave. Durante muito tempo a gente colocou um fardo pesado sobre as pessoas. Mas eu quero dizer para você que o fardo de Jesus é leve e suave. Amém?